Antigamente, quando não havia tecnologia, era feita uma safra por ano, mas hoje, graças à tecnologia, conseguimos otimizar o tempo e também a vida dos trabalhadores. Entenda mais sobre esse assunto em uma matéria mais do que especial com o Roberto Petri, gerente da Agrobágio aqui de Lucas do Rio Verde. E a tecnologia é importante, isso não é novidade para ninguém, mas e a importância da tecnologia na agricultura e também a otimização do tempo? Isso é o que a gente vai entender agora em uma entrevista especial com o Roberto, gerente da Agrobágio John Deere. Todo o avanço da agricultura, desde a época dos homens das cavernas, ela foi toda promovida pelo uso de tecnologias, né? Todas elas. O fogo foi para um determinado período a tecnologia que se tinha. Então, no momento não se tinha fogo, daqui a pouco se teve o fogo. Então, só se aumentou a produção de alimentos no mundo com o uso de tecnologia. E seja todas elas, desde genética de sementes, de moléculas de defensivos, de manejo de solo, de conhecimento agrícola. Então, só se cresceu a produção de alimentos no mundo com o uso de tecnologias, sempre novas tecnologias. Se tu comparar a área que nós produzimos hoje e a área que se produzia 20 anos atrás, ela não aumentou na mesma proporção que aumentou a produção total. Ou seja, se aumentou muito a produtividade na mesma área, né? Muito mais do que se aumentou a área total. E isso com o uso de tecnologias. Então, são N tecnologias que a gente tem para citar aí ao longo dos anos, né? Desde que a agricultura existe. E elas passam por genética, que eu falei, por defensivos agrícolas e por máquinas. Por conhecimento de solo, por química. Então, foram sempre o uso das novas tecnologias que fizeram que se ganhasse produtividade. As máquinas, elas têm um ponto fundamental nesse processo, porque elas nos permitiram, por exemplo, fazer 2 safras no Mato Grosso. A mecanização, primeiro ela possibilitou a gente fazer grandes áreas, né, no caso do Cerrado Mato Grossense, porque lá no passado a gente tinha uma agricultura que era manual, era braçal, não tinha uso de máquinas. E ela não conseguia fazer escala, não tinha a escala que tem hoje. Então a gente só conseguiu fazer a agricultura de grande escala que nós temos hoje com o uso de máquinas. Nós só estamos aqui porque se teve essas tecnologias, uma delas é as máquinas. Porque elas conseguiram fazer desde revolvimento de solo, plantio, colheita, pulverização em grandes áreas, coisas que não se conseguia fazer com as mãos, o uso de animais, né, era o que se tinha para ela. Então, e aí essa revolução ela veio acontecendo no Brasil, né? Vamos falar agora do Brasil, desde a década de 40, quando se começou a plantar soja no sul e veio vindo. E aí hoje, então as máquinas elas passaram por um período que era basicamente o ferro, né? O ferro mesmo, que fazia o trabalho bruto. Começou-se a colocar tecnologias, e aí desde conforto para o operador, tamanho de máquina, e a primeira grande tecnologia que foi colocada nas máquinas foi o piloto automático. Isso foi na década de meados de 80, 90, onde tu começou a ter o direcionamento da máquina sem o operador colocar a mão. Isso gerou um grande ganho em eficiência, que no começo teve muito descrédito, faz, não faz, usa, não usa. Hoje, depois, com o período, com o passar do tempo, virou uma coisa normal em toda a máquina. E aí a gente teve evolução em tamanho de equipamento, que possibilitou com que a gente fizesse a segunda safra, porque a gente só consegue fazer a segunda safra com o uso de algumas tecnologias. Uma foi o ciclo, então são variedades genéticas de soja, por exemplo, que encurtou o ciclo da cultura e manteve a produtividade, onde abriu espaço para fazer uma segunda cultura, que é o milho, também com o uso de tecnologia genética, ou o algodão, que conseguiu encaixar dentro do período da chuva essas 2 culturas. Então aí foi uma tecnologia genética muito boa, somada ao uso de defensivos, a fertilidade dos solos e as máquinas.